amigos, como é que vocês estão? Começando hoje nesta quarta-feira. Hoje é quarta? Não, hoje é terça. Começando nesta terça-feira, mais uma. Enfim, mais uma. Você tem. Que camboja foi isso? Foi. Tá, voltou. Então, se você tem interesse de aprender um pouco mais sobre amadurecimento da fé, se você tem interesse de aprender um pouco mais sobre personalidade, desenvolvimento da personalidade, desenvolvimento, amadurecimento de tudo de maneira geral, você pode estar então acompanhando as nossas lives diárias, que vão estar aqui todos os dias, mais ou menos entre 7h30 e 8 horas. Eu não posso afirmar muito mais que isso, porque eu dependo do ônibus, eu dependo de uma série de coisas, eu dependo da minha. Então, é isso, é basicamente isso, tá bom? Meus caros amigos, companheiros, seguidores de viagem. Então eu queria desejar a todos vocês uma ótima noite e dizer basicamente isso. O tema de hoje é amadurecimento e personalidade, como é que as duas coisas se relacionam. Na verdade, eu acho que ninguém faz essa pergunta, né? Se as duas coisas se relacionam, é uma coisa bem óbvia. Mas vamos entender aqui quais são os mecanismos por trás do amadurecimento que ajudam você a desenvolver a sua personalidade e, por meio disso, ter uma fé mais desenvolvida, mais interessante, uma fé mais firme, né, mais decidida, que querendo ou não é o nosso objetivo nessa vida. Então, se você tem o interesse de amadurecer a sua fé sob alguma perspectiva, se você tem o interesse de se tornar uma pessoa mais madura, uma pessoa mais decidida, uma pessoa mais firme, eu queria te convidar então a participar aqui. Vamos fazer uns convites aqui, mandar para umas pessoas. Vamos lá, apareçam meus amigos. Vou enviar para todo mundo tá aqui. É isso aí. Bom, aí tô enviando para um povo e enviado. Beleza. Por onde a gente pode começar? Quando a gente pensa aqui em amadurecimento, a gente vai pensar sobre o que eu gosto de chamar de pontos de flexão. O que isso quer dizer? São pontos onde a nossa vida ela gira, vamos dizer assim, ela muda, ela troca de caminho. Então são pontos de conversão, também pode ser chamado assim. São os momentos da nossa vida onde grandes coisas acontecem. E por meio desses grandes acontecimentos, a nossa vida começa a tomar rumos e a nossa personalidade começa a surgir, né? Inclusive, um desses momentos é o momento que você começa a perceber que você e sua mãe não são a mesma pessoa. Oi, Lê, tudo bem? Não é que é chamado da adolescência, da adolescência da infância, né? Então, ali aos 2 anos, a criança ela começa a perceber que ela e a mãe são seres distintos, né? E aí ela começa a desenvolver a sua própria personalidade. Então, esses pontos de flexão, esses momentos de conversão, esses momentos onde a pessoa ela passa por algum acontecimento, por algum evento, enfim, por qualquer situação, e por conta disso desenvolve, amadurece, né? Ou planifica a sua personalidade. Eles são muito, às vezes eles são simbólicos, às vezes eles são reais, às vezes são pontos. Os pontos de flexão eles podem causar amadurecimento, mas eles também podem retardar o amadurecimento, né? Eu queria aqui, por exemplo, como um exemplo para quando um ponto de flexão, uma situação que pode ser considerada traumática, que para quem assiste desenho, animes mais especificamente, vai conseguir se identificar, que é o momento da morte da mãe do Eren, em Ataque dos Titãs, ou Titã de Ataque, enfim, depende da tradução que você quiser. Na morte da mãe do Eren, ali tem um momento onde a personalidade do menino ele se cristaliza e fica ali. Só que o problema é que ele tem 12 anos. E essa personalidade ela vai se sustentar até o fim da vida dele, ali mais ou menos nos 23, 24 anos de idade. Né? Que é quando ele já está, né, na sua plenitude, vamos dizer assim, como homem. Então veja bem, uma situação traumatizante, ela cristalizou a personalidade, né, dessa pessoa, e essa mesma situação podia ser, né, um ponto, um evento, um catalisador de amadurecimento muito grande, né? Mas nessa situação específica, como é um personagem fictício, a gente pode usar aqui, né? Então, nessa situação específica, o amadurecimento da personalidade dele ficou cristalizado ali naquele momento, num ódio,
né, num desprezo e num desejo de destruir seus inimigos. Então, ali no primeiro momento ele fala, eu vou destruir os titãs. Então ele, né, ele canaliza todo esse ódio e, né, centraliza na figura do titã, que posteriormente, né, se você não assistiu a série, me desculpa, mas vai ter spoilers. Se você não se importa, glória a Deus. Se você se importa, pode ir embora, né? Mas que no andar das séries ele vê que o problema não são os titãs, mas quem está por trás dessa realidade. E aí mantém-se a personalidade. Ele fala, então eu vou acabar com todos esses. Ele só mudou o inimigo, né? Ao invés de ter amadurecido e percebido que aquilo não fazia parte da sua vida, não fazia parte enfim, das coisas que devia, como devia ser. Tá bom? Então, e é tão fácil comprovar isso, porque é simplesmente você pegar e olhar no seu dia a dia, olhar na sua própria vivência, e você vai perceber que existem uma série de situações na sua vida que ali exigiram uma decisão, exigiram um posicionamento, e que você tomou uma decisão ou não, e você viu que, nossa, se eu tivesse tomado outra decisão, tudo seria diferente. Por quê? Porque aquele é o momento da cristalização da personalidade, onde o aspecto decisivo, ou seja, onde o aspecto volutivo, vamos dizer assim, a sua vontade exerce um grande papel, mas também o aspecto intuitivo, o seu desejo, que é a parte que você não tem controle, também exerce uma grande influência. E aí depende muito de você obedecer ao desejo ou tomar as rédeas e ser guiado pela sua vontade. Então aqui, quando a gente fala de amadurecimento e personalidade, eu quero dizer exatamente disso. Os momentos da sua vida em que uma coisa acontece e você tem que tomar uma decisão. E quando você toma essa decisão, né? Se você toma uma decisão, todo tipo de coisa é decisão. Não tomar uma decisão é uma decisão, tá? Então quando, por exemplo, você é posto com uma realidade, vamos dizer assim, agressiva, né? Então, por exemplo, as meninas sofrem muito com isso. Elas se colocam, elas se adentram, elas criam um contexto para gerar um que a gente chama hoje em dia de relacionamento abusivo. E aí ela como que cristaliza ali e ela aceita tudo de maneira passiva e tudo, mas isso foi uma decisão que ela tomou, né? Às vezes ela não tomou, às vezes quase sempre ela não tomou essa decisão com a inteligência, muito provavelmente ela tomou com o coração, e isso é um dos problemas de por que ela por que ela configura a vida dela para estar nesse estado. Mas, meu Deus do céu, enfim, mas isso daqui serve como um exemplo. Então, quando eu falo, então o que eu quero realmente que a gente pense? Existem certos momentos na nossa vida que vão exigir algumas tomadas de decisão. Essas tomadas de decisão, elas vão guiar-nos para todos os tipos. Só que o que acontece? Quanto mais situações contraditórias, por contraditório eu quero dizer que vai contra a sua vontade ou que exerce um ímpeto que te obriga a tomar uma decisão, que te obriga a tomar uma posição, que te obriga a sair do seu lugar, a sair da inércia e realizar um ato propriamente dito. Quando acontece uma situação dessas, é o que a gente chama de trauma, né? A gente chama isso de trauma. Então são situações traumatizantes, e o trauma ele tem esse duplo efeito. A gente pode dizer que aquela frase, simbolizada por aquela frase famosa, o que não me mata me fortalece. Ou seja, o trauma, quando ele me bate, quando eu sou agredido pelo trauma, quando eu sou alcançado pelo trauma, eu posso lidar com isso de duas maneiras. Uma das maneiras é sofrendo, e aí o sofrimento ele estagna, e aí você fica ali parado, né? E água parada dá dengue, então já dá para entender mais ou menos o que eu estou pensando. E o outro ponto é tomar uma decisão assertiva, e essa decisão pode ser boa ou má. E aí a gente tem vários caracteres, né? A gente sabe que personalidade não é exatamente uma coisa que você decide, mas é uma coisa que você descobre, você educa, vamos dizer assim. Então, sobre alguns aspectos da sua personalidade, ela vai exercer uma influência muito grande sobre você. Sobre outros aspectos, você vai exercer uma influência muito grande sobre a sua personalidade. A personalidade, ela vai ser justamente... Você é justamente esse meio termo entre o que você sabe de você, né? Ou seja, entre as suas capacidades, as suas potências, né?
ou melhor, entre os seus atos e as suas potências, o que você pode ser. Então é o que você sabe de você e o que você pode ser. E o que você sabe de você muitas vezes não, sempre é muito inferior ao que você pode ser. Seja pro bem ou pro mal. Então quer dizer, qualquer ser humano tem potencialmente falando, né, a capacidade de se tornar um ditador, de se tornar um assassino, de se tornar um psicopata, mas também qualquer ser humano tem a capacidade, tem o potencial para se tornar um santo, uma Madre Teresa de Calcutá, um São João Paulo II. E aqui é onde a gente fundamenta, por exemplo, a busca da santidade, em cima desse entendimento de que os traumas, eles são um processo necessário, são um processo de amadurecimento comum. Né? E a gente muitas vezes ou paralisa no trauma, ou começa a julgar todo mundo, culpar todo mundo pelo trauma. E aí o que acontece? Os processos naturais de amadurecimento, eles vão ser, vamos assim dizer, eles vão ser controlados ali até você ter mais ou menos 13 anos. Porque ali toda a influência que exerce sobre a sua vida, ou melhor, ali todo mundo que está ao seu redor gera influência sobre você. Perdão aí ter me engasgado aqui. Gera influência. Todo mundo que está ao seu redor gera influência sobre você. E ali mais ou menos está sendo moldado seu pensamento, sua personalidade. O fundamento básico, vamos dizer assim. É claro que a personalidade ela vai ser desenvolvida até o fim da nossa vida, né? E o que acontece? Quando se tem pais bem educados, quando se tem pais bem estudados, pais que tiveram um mínimo de bom senso, a gente tem que lembrar aqui que a gente fala de bom senso católico, né? Então quando tiveram pais que tiveram um mínimo de bom senso, o que eles vão fazer? Eles vão saber aplicar o trauma na vida da criança. Olha só que absurdo que ele está falando. Não, às vezes não é necessariamente o pai que vai causar, né? O pai ele vai saber o que? Quando vem o trauma, ele vai saber direcionar o filho para o caminho correto. Porque o trauma ele é natural. Por exemplo, o primeiro trauma é a criança primeiro tomar conta de si, né? Ela olhar no espelho, se reconhecer e saber que ali está ela. Então esse é o primeiro trauma, né? É um ambiente onde a criança gera uma confusão muito grande, porque até então ela aparentemente era um pedaço da mãe, para ela mesma, né? Dentro da cabecinha dela. Ou seja, ela, caramba, nossa, eu não sou minha mãe, eu sou eu. Ali é um trauma, é um susto, né? E isso gera um certo desespero, pensar que as coisas dependem de você. E se você souber direcionar o seu bebê, você vai saber criar essa autonomia nele, né? Produzir essa autonomia nele, ao mesmo tempo em que você consegue conduzir ele por meio da educação. Então, ali ele vai saber o que? Ser autônomo e obediente ao mesmo tempo, que é o fundamento básico de uma pessoa madura, de uma pessoa adulta. Hoje em dia, esse negócio está completamente louco. Por quê? Porque a nossa pedagogia, né, a pedagogia moderna, essas coisas loucas, ela é fundamentada em cima dos estímulos. Ou seja, é trauma. Estímulo é trauma nesse sentido, tá? Tô usando aqui trauma com essa acepção. Não entendem aqui como a criança apanha, que não sei o que ela. Não tem nada a ver com isso. Trauma aqui são estímulos externos que tendem, né, a uma tomada de decisão, a uma mudança de perspectiva sobre si e sobre o mundo, que é muito relevante, que é necessário para o desenvolvimento da nossa personalidade. Então, ali, quando se fala de estímulo, é trauma, a criança, ela fica perdida, desorientada. Então, a pedagogia está toda fundamentada em cima dos estímulos. Por quê? Porque eles pensam que a inteligência é uma característica do cérebro. E a inteligência pode ser de tudo, menos do cérebro. A inteligência é da alma. Eita, ó, chegou a mulher. A inteligência é uma característica da alma. E como é que eu sei que a inteligência é uma característica da alma e não do cérebro? Como é que eu sei que a inteligência não está no cérebro? É simples. Porque quando você morrer e você chegar no céu, você não vai ter corpo, mas você vai ser inteligente. Você vai ser capaz de conhecer a Deus, que é o ápice, o objetivo do céu. Conhecer a Deus de maneira plena. Cara, meu nariz está coçando muito. Eu acho que tem ácaro nesse colchão, mas enfim. Detalhes. Né? Então ali, chegando no céu, você vai conhecer a Deus. Conhecer a Deus é uma habilidade do intelecto. Então a inteligência ela não pode estar no corpo. Porque quando você morre, a alma separa do corpo. É isso que significa a morte, separação. Né? Então a alma separa do corpo. E ali reside um ser inteligente. E que ser é esse? A alma humana é um ser humano, um indivíduo humano, né? Que aí a gente pode dar o nome que a gente quiser, João, Guilherme, Márcia, enfim, qualquer coisa do tipo, Otaviano, né? Então ali tem uma alma e essa alma vai ser capaz de conhecer a Deus, rejeitar ou amar a Deus, né? O que no fim trocando por miúdos, acaba sendo o céu ou o inferno.
Tá bom? Então quando você faz um mundo todo guiado em estímulo, a criança fica perdida, porque a inteligência dela não é educada. Se a inteligência dela não é educada, adivinha só o que acontece com o ser humano? Ele fica burro. E é esse o problema do jovem de hoje em dia. Ele é muito burro, ele não sabe o que pensa, ele não se pergunta sobre o porquê das coisas. Ele simplesmente faz, age, e é tudo ali, buscando estímulo, buscando a resposta mais rápida, buscando o prazer mais rápido, mais intenso. E aí isso gera um monte de gente hedonista, idiota e completamente egoísta, imbecilizada. Então, assim, essa pedagogia está conduzindo os filhos, os bebês, todo mundo a ser um bando de idiota, um bando de imbecil, que aí a gente já pode até partir para os estudos que estão afirmando que o QI das crianças de hoje em dia é menor do que dos pais. E eu acho que essa situação é especialmente grave no Brasil. Não sei no resto do mundo, mas eu sei que no Brasil as crianças são todas loucas, todas, sem exceção, né? As crianças ficam ali, né, correndo, desesperadas, com os olhinhos assim arregalados, não conseguem prestar atenção em nada. Você fala com elas, elas não querem saber, não querem ouvir o que você tem para falar. São debochados, são extremamente debochados, não se preocupam com nada, não escutam ninguém, não prestam atenção, não aprendem porque não tem capacidade de concentração, não conseguem prestar atenção, não conseguem aprender por causa de tudo isso. Por quê? Porque o amadurecimento ele parte desse processo do trauma guiado. Trauma, eu volto a dizer, é essa situação que demanda uma decisão ou um novo nível de compreensão sobre si, sobre o mundo. Né? Então, o que acontece? Os pais hoje em dia trabalham que nem uns desesperados, e muitas vezes trabalham que nem uns desesperados sem uma necessidade real, porque eles querem uma melhoria do estilo de vida e não propriamente dito uma sustentação do seu estilo de vida, que supostamente podia ser a resposta, né, para a satisfação laboral que as pessoas têm. Então, continua trabalhando, enriquecendo. As pessoas querem enriquecer que nem doidos. O mundo vendeu isso para elas, elas compraram de maneira incrível. E aí a criança está ali pedindo ajuda, querendo ser ajudado, querendo ser guiado em algum sentido, mas ele tá ali, tá trabalhando, tá cansado, chega em casa, faz o quê? Mete um doce na boca da criança, mete um celular na cara da criança, e aí estímulo, e a criança não aprende nada, só fica doida, fica desesperada, e aí tem TDAH, e aí tem depressão, e aí tem ansiedade. Por quê? Porque desde criança foi ensinado a ser assim. Como é que você responde a tudo? Mais estímulo. O nome disso é droga, Então quando você tem uma situação onde você se encontra que, meu Deus, qualquer tristeza, qual é a resposta para isso? É o estímulo. A criança está entediada, o que você faz? Você coloca o celular na cara dela, porque senão ela vai ficar enchendo o saco, com muitas aspas. Né? Coloca o celular, taca doce, taca refrigerante, um monte de coisa. Vamos fazer brincadeira, bota aqueles desenhos super coloridos, que gera um monte de estímulo na cabeça e aquela criança começa a ficar doida. Né? E aí isso acaba causando seres humanos que têm 30, 40 anos e moram com os pais e não têm capacidade de decisão e não sabem o que querem. Quando vão no médico, a mãe tem que falar o que eles têm, porque eles não sabem nem responder sobre si mesmos. É tudo isso. Começa aí, no fato de que o pai simplesmente não soube virar para a criança que caiu no chão e falar: nossa, você caiu, puxa vida, você caiu agora, levanta e continua andando. Porque ficar chorando não vai resolver nada. Mas não, vai lá, pega, abraça, a criança fala: não, aqui docinho, pega. É estímulo, é isso. Entendeu? E aí, durante a nossa vida, os processos de amadurecimento vão ocorrendo quando a gente sofre. Quando a gente sofre, que ali existe uma possibilidade do amadurecimento, não uma realidade, tá? Sofrer não significa amadurecer. Muita gente sofre muito e é muito burra, simplesmente porque não entendeu que o processo do sofrimento é o processo natural do amadurecimento. Para você conseguir entender que aquilo não é tão ruim, primeiro você tem que sofrer aquilo. Né? Então, por exemplo, São Francisco, um exemplo incrível, um santo, um homem incrível assim na história da igreja. O que ele fez? Ele falou: mano, eu tenho uma vida de rico, eu sou rico, todo mundo na minha casa é rico. Aí ele conheceu um cara chamado Jesus Cristo e falou: caramba, de repente a minha realidade não é tão real assim. A minha vida, se comparado com um ser humano comum, nossa, não é tão real assim. E aí São Francisco fez o quê? Fez a coisa mais louca. Ele abriu mão de tudo e resolveu ficar pobre, fazer voto de pobreza e passar fome, e passar dificuldade, dormir no chão, só viver com uma sandalinha ali, preguiçosa, se ela rasgar, bom, Deus sabe o que faz. Né? E aí ele resolveu construir uma igreja, ajudar os pobres. Por quê? Porque ele percebeu que o processo natural do amadurecimento era o sofrimento. E a partir do momento que você aceita o sofrimento, você entende que o sofrimento é parte fundamental da vida humana, você começa a amadurecer e desenvolver sua
personalidade. E o que é a personalidade? Onde entra a personalidade? A personalidade é nada mais, nada menos do que aquilo que faz você ser você. E como é que a gente sabe que a gente é a gente? É simples. Porque para cada problema, para cada sofrimento que existe no mundo, só você vai responder da maneira que você sofre. E é aqui que entra o negócio de amadurecimento e personalidade. Como é que uma coisa se relaciona com outra? Aqui, fecha aqui. Entendeu? Então, sofri. Tá, como é que você lidou com isso? Você cresceu ou você estagnou? Você amadureceu ou cristalizou? Vamos dizer assim, o que é cristalizar? Olha esse significado simbólico. O cristal é o quê? O cristal dos minerais é um dos mais frágeis, que qualquer situação quebra. Então, cristalizar, ficar parado no tempo é justamente ser frágil. Vem a situação, vem o sofrimento, você quebra, não tem capacidade de decisão, não tem capacidade de, enfim, de conseguir resolver problemas, não tem essa mínima capacidade de conseguir lidar com o mundo real. E aí fica lá sofrendo. Não estou falando aqui de problemas, vamos dizer assim, hormonais, a depressão, a ansiedade, que são problemas hormonais reais. Estou falando aqui de pessoas imaturas, de pessoas bobas, que olham para a vida de uma maneira idiota. E como é que elas vão olhar para a vida de uma maneira idiota? Olhando, como que ele olha para o mundo e pensa, eu tenho o direito de ser feliz. Cara, você tem uma coisa que o ser humano não tem direito. Você tem que pensar, o mundo é hostil. O mundo é agressivo, o mundo é violento, os animais comem uns aos outros, o ser humano come todos os animais se matam e ninguém se importa com nada, o terremoto vai destruir sua casa, tá destruindo, tem guerra para todo lado, tem gente morrendo, gente sendo, vamos dizer assim, outras pessoas forçando elas a terem relações sexuais para não banir a live, aí sei lá o que vai acontecer. Uma série de coisas. A vida é violenta demais. Você não tem direito de ser feliz. Não. Quem foi que disse que você tem direito à felicidade? Quem foi que disse essa burrice? Meu Deus do céu, a pessoa que falou isso, ela devia ser... Não, eu ia falar, devia ser crucificada. Meu Deus do céu. Olha eu crucificando Jesus Cristo de novo. Então... Mas Jesus Cristo não disse que a gente tinha direito de ser feliz. Jesus Cristo diz, quem quiser me seguir... renuncie a si mesmo. Ele diz o perfeito oposto. Não seja feliz. Sofrendo você vai aprender a viver a vida eterna. Porque a vida eterna é o quê? A vida eterna é você conseguir entender com plenitude quem você é. E aí, entendendo com plenitude quem você é, você faz o quê? Você consegue se relacionar perfeitamente com Deus. E aqui, esses processos de sofrimento, desenvolvimento da personalidade, tudo mais. Olha só, tanta coisa que a gente pode falar sobre esses assuntos, que é justamente a gente entender para que o ser humano foi feito. O ser humano foi feito para a cruz. Não foi feito para outra coisa diferente. Ele foi feito para morrer na cruz, junto com o seu Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo fez o quê? Ele deu o exemplo primeiro. Ele falou, como a humanidade se perdeu e se tornou estúpida, se tornou terrivelmente estúpida e decidiu viver para si mesma, eu vou ensinar para eles eu mesmo sofrendo. E aí talvez eles vão aprender a fazer talvez eles vão aprender a ter essa conduta, a ter esse comportamento e vão sofrer no mundo como eu e como você, enfim, todos nós sofremos. Alguns imbecis falam, nossa, é muito injusto o sofrimento. Outros maduros vão falar, caramba, um sofrimento, vou usar essa oportunidade para me aproximar de Deus e para melhorar meu relacionamento comigo e com os mais próximos de mim, O sofrimento é justamente a escola da santidade. O sofrimento é a escola do amadurecimento e da personalidade, onde você se encontra com você mesmo. Como que você responde aos sofrimentos? E aí a gente pode falar aqui vários pontos de flexão. O primeiro deles é o momento em que a criança percebe que ela é um ente, que ela é um ser, meu Deus, eu sou uma coisa. Segundo momento que ela percebe que ela é distinta do pai e da mãe, que ela percebe, meu Deus, eu sou uma coisa e eu sou eu. Logo em seguida ela aprende o próprio nome, ela começa a definir-se a si mesmo e separar-se dos pais e criar uma independência muito louca. E todo mundo que tem criança sabe que existe esse momento. Fala, meu Deus, de onde veio esse ser, cara? Eu não criei isso daqui. Ele surgiu do nada, ele brotou do nada. Por quê? Porque é justamente esses processos, esses traumas daquele sentido que eu falei, agindo e criando um ser humano individual e personalizado. Uma pessoa, a rigor, a gente chega então no conceito de pessoa. Cada um é um. E é justamente esse o ponto.
E é justamente aqui onde a gente fala. Aí vem os seguintes, né? Vem, por exemplo, a rejeição, o momento em que você deseja ser desejado e você é rejeitado, onde a gente tem o primeiro contato com a paixão, né? Porque a paixão, ela é um processo de rejeição, ela é um processo de autocompreensão a respeito da rejeição. Quem você é quando você é rejeitado? Né? Esse é um dos aspectos. Logo em seguida a gente tem outros pontos de flexão, como por exemplo a identidade como um trabalhador, a identidade como uma pessoa distinta da família, porque por mais que você entenda que você é você, você ainda se entende como família com seu pai, com sua mãe. Aí você sai de casa e aí você entende que sua família é sua casa, sua família é sua esposa, sua família é seu marido, sua família é seus filhos. Ali outro ponto de flexão, onde 1 milhão de coisas surgem, 1 milhão de sofrimentos surgem, o próprio nascimento dos filhos também é um outro ponto de flexão, onde você encontra... Hoje está massa demais. Enfim, ter o filho é um momento onde você encontra, né, 1 milhão de possibilidades e você se identifica ali com um ser que não tem absolutamente nada a ver. No máximo parece ali fisicamente com você. No máximo isso. E ali você vai se encontrando e se entendendo que como eu sou, como eu respondo a determinados fatores, né? E é claro que a plenitude do amadurecimento, a plenitude da personalidade, do personalismo, vamos dizer assim, onde da personalização, ou seja, onde você se entende como você mesmo, a gente só vai obter no céu. Como você vai saber quem você é no meio de uma guerra? Ainda mais no Brasil, que é difícil ter guerra aqui. Meu Deus, quase impossível. Eu imagino que nos próximos 50 anos não vai ter. Né? Espero, né? Com fé em Deus, que aquele evento, né? Meu Deus, que se acabe lá, né? E acabe logo, evidente. Mas como você sabe quem é você numa guerra, você não sabe quem é você como chefe de cozinha. Você nunca tentou, não tem como saber. Então ali... Né? Quando você se coloca com novas experiências, você sofre novos traumas, e sofrendo novos traumas, você se personaliza um pouco mais. Você se torna um pouco mais você mesmo. Entende? E aqui a gente tem um processo, a gente tem um entendimento de quem você é, o que você precisa fazer para se amadurecer, para se personalizar. E é justamente esse o ponto distintivo, onde você se encontra com você mesmo. Você tem que entender quem sou eu quando vem o problema, quem sou eu quando vem a afronta, quem sou eu quando vem o ataque. Ou seja, quais são as minhas reações ao mundo. Você reativo é você mais puro, é você impulsivo, é você saber quem é você quando você não controla. Entende? É nesse momento que você se conhece. Quando você não controla, você entra em desespero, você tem medo, você fica contente, não sei por que seria, mas enfim, fica contente com o problema, você fica contente com o desafio, você se sente desafiado, você se sente motivado a continuar tentando. Esse é você, esse é quem você tem que encontrar. Entendeu? E aqui a gente pode inclusive até terminar aqui, porque eu já falei tudo que eu tinha para falar. É basicamente isso. É como enfrentar os problemas da vida. É tentando entender quem você é para da próxima vez não errar. Para na segunda vez não errar. Entende? E aqui conseguindo delimitar até onde vai os seus limites. É delimitar, já tá explícito na palavra, né? É conseguindo se delimitar, se personalizar, se encontrar ali e se educar essa pessoa. Porque a pessoa não vem pronta. A criança de 2 anos, ela entende que ela é ela, mas ali, naquele momento, ela não sabe com plenitude o que isso significa. A gente com 40 não vai saber. Como eu falei, provavelmente você nunca vai ser chefe de cozinha. Provavelmente você nunca vai ser, sei lá, capitão de um navio. Provavelmente você nunca vai ser nadador profissional. Mergulhador profissional, quer dizer, nadador também. Provavelmente você nunca vai ganhar uma Olimpíada. Como é que você vai saber o que é estar numa Olimpíada? Qual é o peso? Quanta dedicação existe? Você não sabe, não tem como saber. Você nunca vai saber como é ganhar o Mr. Olímpia. Você nunca vai saber como é ganhar nos 100 metros rasos. Nunca vai saber. Você nunca vai saber como, sei lá, como educar a criança dos outros. Provavelmente, se você não for professor, evidente, você nunca vai saber isso. Você nunca vai saber como é ouvir e ter que lidar com problemas, anseios e ansiedades de outras pessoas. Se você é um padre, se você é um psiquiatra, se você é um terapeuta. Você não sabe. E aqui é onde você delimita. Então, quanto mais campos você alcançar na sua vida, mais personalizado você fica. Quanto mais
traumas você causa? Traumas, novamente, eu repito, são aquelas situações onde exigem de você uma tomada de decisão e uma mudança de perspectiva sobre si ou sobre o mundo. É isso que significa trauma aqui nesse contexto. Tá? Então, é causar traumas no maior número de campos da sua vida. Entendeu? Então eu, como catequista, sou como? Quando um aluno da catequese me afronta, o que eu faço? Como eu respondo? Eu me irrito? Né? Eu me sinto desafiado? Eu respondo? Eu engajo o aluno? Ou eu simplesmente mando ele embora? Mando ele para as cucuias? Né? Enfim, são essas coisas. Você nunca vai saber como é ser um youtuber conhecido como Felipe Neto. Felipe Neto agora falou que vai cancelar o canal dele, vai desistir do canal, sei lá. Por quê? Porque chegou numa situação onde ele já não se vê mais como ele mesmo. E a gente não sabe como é que é isso. É totalmente incomunicável. A gente vai falar isso na teologia. Né? O termo teológico é incomunicável. Ou seja, não dá para você transmitir para o outro quem você é. Entende? Do mesmo, Deus, por sua vez, ele consegue. Porque Deus é infinito, Deus é limitado, ilimitado, só que Deus ele se compreende como um todo. O que é contraditório, né? Como é que o ilimitado vai se compreender como um todo? Se é todo, tem limite. Mas enfim, Deus se compreende. É isso que eu quis dizer. E por isso ele pode se comunicar a nós por meio da graça. A gente não tem essa graça, vamos dizer assim. Inclusive a gente pode até falar, né, quando a gente pergunta pelo nome de uma pessoa, existia essa antiga expressão, hoje em dia não se usa mais, né? Qual a sua graça? Ou seja, tá pedindo para você se comunicar com a pessoa, você passar a sua personalidade para ela, né? Então, um pouco falar sobre o que é ser humano, o que é personalidade, falar sobre o que é você, é falar um pouco sobre a sua história, sobre seus traumas, sobre os seus impulsos, sobre suas educações, como você se educou, entendeu? E é basicamente isso. Essa foi a transmissão de hoje. Eu queria dizer que enfim, queria dizer que Deus abençoe vocês e dizer que a gente se encontra lá no céu se tudo der certo. E eu espero que dê. E que se você gostou disso daqui, não esquece de seguir esse perfil aqui, dar uma curtida, compartilhar com os amigos, enfim, faz qualquer coisa aí, manda pra galera, foi pra galera, né? Tem o carinha lá da escola do professor Raimundo. Se você achou interessante, não esquece de seguir e acompanhar as lives, que vai ter live diária todo dia aqui entre as 7h30 e as 8 horas da noite. É assim, eu espero, né, que eu consiga cumprir, né, esse diário, esse cronograma, tá bom? E dizer muito boa noite para vocês e que fiquem com Deus. Eu os vejo amanhã.